vídeo aqui vai ser a aula que a escola nunca te deu. Então preste atenção se você ainda não saiu da escola e assista esse vídeo antes de sair. E se você já está na faculdade ou até mesmo trabalhando, isso aqui serve principalmente para você. A minha missão nesse vídeo vai ser trazer o básico de educação financeira. Afinal, a escola não nos ensina sobre isso, então a gente precisa ir atrás desse conhecimento para a gente não se tornar escravo do dinheiro em algum momento. Então você precisa questionar, precisa fazer diferente. Precisa perguntar, por que a escola não me ensina sobre isso? O que eu preciso buscar de conhecimento em relação a isso para eu conseguir me destacar e conseguir sair da média, sair da curva? Porque se você seguir o mesmo passo a passo que a escola te ensina, você vai passar no vestibular, estudar na faculdade, sair, na maioria das vezes não conseguir o emprego no qual você se formou, vai ficar frustrado, não vai conseguir dinheiro, vai conseguir, na verdade, pouco dinheiro, porque você vai ter que trabalhar com alguma outra profissão que você não sonhou, vai trabalhar frustrado, vai se endividar pela falta de conhecimento financeiro, vai ter que ficar pagando juros para o banco, e é isso que o sistema quer. Ele quer que você seja burro financeiramente para você não ser independente dele. Esse vídeo aqui está resumido em 3 partes. Primeiro eu vou começar dizendo o que é educação financeira. Depois eu vou explicar sobre os juros compostos e por último eu vou explicar como os bancos lucram. Isso aqui é o básico que você precisa entender a princípio. Então, esse é o primeiro vídeo dessa série, o que a escola não te ensina. Vamos começar dizendo então sobre o que é educação financeira. E nada mais é do que um processo onde você adquire conhecimento para conseguir lidar com o seu dinheiro da melhor forma. E dentro da educação financeira, vamos imaginar que a educação financeira é uma caixinha. E dentro dela existe a parte de investimentos, planejamento financeiro, a parte de crédito consciente, a parte de conhecimento, a busca por conhecimento, que entra na parte de organização e planejamento financeiro. E na escola a gente aprende o quê? A gente aprende sobre juros compostos para pagar uma dívida. Olha só, para você ver. Então até mesmo no próprio exercício faz a simulação de uma dívida, mas não simula os investimentos, não simula o quanto você vai receber se você investir o seu dinheiro. Por que será, Porque ninguém quer te ver independente financeiramente. Agora, se tratando da parte de juros compostos, é basicamente uma forma de a gente calcular juros sobre o valor que a gente investiu ou sobre o valor que a gente pegou emprestado, que daí no caso entra na parte das dívidas. Ou seja, juros compostos você pode usar tanto para te beneficiar quanto para te prejudicar. E o que você quer? Que eles agem a seu favor ou contra? Com certeza a nosso favor, mas não é assim que a maioria da população faz. Entender isso é uma coisa, porém, agir dessa forma é outra. A pessoa que investe está fazendo juros compostos trabalhar para ela. São juros sobre juros. Cada dia que passa, esses juros vão aumentando ainda mais, assim como os juros de uma dívida. E nesse caso, pode ter certeza, meu querido, são juros altíssimos que vão crescer numa velocidade ali, É como se você subisse de escada rolante na hora que você vai investir, mas se você estiver endividado, você despenca de elevador. É por isso que a gente fala que uma pessoa que está endividada, ela não investe antes de quitar uma dívida. Mas existe a tal da dívida saudável, que entra na parte de uma dívida de financiamento, porque são dívidas longas, então você não vai esperar quitar essa dívida para começar a investir, meu querido? Então você primeiro faz aí um planejamento para fazer uma dívida longa como essa, se for um financiamento, nesse caso. Mas se for uma dívida de cartão de crédito, que você não conseguiu se controlar e fez essa dívida aí por emoção, aí você vai ter que arcar com os juros dessa dívida primeiro e pagar logo para depois começar a investir. Então é isso que eu tô querendo dizer. E a grande sacada dos juros compostos é justamente você usar eles a seu favor, que é o que a minoria da população faz, criatura. Então faça diferente, faça os juros compostos estarem a seu favor. Vou te dar um exemplo para que fique mais claro. Se você investe R$100, por exemplo, a uma rentabilidade de 1% ao mês, no final de um mês, esses R$100 rendeu R$1. Ou seja, você ganhou R$1. No próximo mês, por conta dos juros sobre juros, o seu rendimento não vai ser mais sobre os R$100, vai ser sobre R$101, ou seja, sobre os juros que rendeu o seu dinheiro. Por isso que é juros sobre juros. E agora a gente vai para a terceira parte do vídeo, estamos caminhando para o final. Como que os bancos fazem para lucrar? Por isso que eu deixei essa parte por último, justamente porque pega de gancho
com essa questão dos juros. Os bancos, eles lucram por meio de juros, quando eles enfiam a faca no endividado, ou seja, na pessoa ali que não conseguiu lidar com o dinheiro. É por isso que eles adoram os jovens que estão começando a vida adulta e estão querendo ter cartão de crédito, porque eles sabem muito bem que os jovens não têm educação financeira, não sabem investir, não sabem como os bancos lucram, e aí eles vão lá como se fossem os queridos e falam: toma aqui, jovem, um cartão de crédito com um limite de 5 mil reais. O banco, ele sabe que você está começando a vida adulta agora e te enfia crédito para você se endividar em algum momento. Você se endividando, você vai ter que pagar juros para o banco, que é justamente a diferença quando o investidor investe e quando o endividado tem que pagar ao banco. Quando o investidor empresta dinheiro para o banco, que é, no caso, quando você vai investir em um CDB, você empresta esse dinheiro para o banco e ele vai te devolver uma rentabilidade de 1% ao mês. Agora, o endividado que pede dinheiro emprestado para o banco vai ter que pagar um juros de 3% ao mês. Ou seja, essa diferença de 2% é o que a gente chama de spread bancário. É o lucro do banco, o lucro que ele consegue por meio de uma pessoa que está endividada. A maioria dos jovens não tem dinheiro e não vem com essa de que eu vou pegar o cartão de crédito como uma estratégia, porque eu sei que eu tô fazendo, eu vou conseguir. O cartão de crédito é uma daquelas armadilhas que te fazem ter dívidas sem você nem perceber, porque começa aos poucos, começa com um limite baixo. Aquele banco me deu esse limite para mim, então eu vou aceitar porque é pouco mesmo, não vou me descontrolar, mas aí chega na hora de você fazer alguma compra, você age pela emoção, gasta mais do que deveria, por não ter a educação financeira, por não saber controlar o seu próprio dinheiro e por não se planejar, não ter um controle ali numa planilha, por exemplo, e aí você vai se endividar. E agora uma dica rápida final: cuidado com os bancos digitais em relação a crédito. Eles são os que mais liberam crédito e são os que mais cobram juros quando você não consegue pagar. E eu tô dizendo isso porque eu conheço pessoas que têm dívidas, inclusive de bancos digitais, que são os mais difíceis de você negociar. São os que mais querem que você pague juros altíssimos e abusivos, entende? Inclusive, eu já vou dar um spoiler aqui. Eu vou trazer um vídeo de como te ajudar a eliminar os juros da sua dívida para você quitar ela o quanto antes. Se você tiver dívidas, tá? Então eu espero que não tenha, porque esse é o intuito dessa playlist, fazer com que você tenha mais educação financeira, justamente para não ter uma vida financeira frustrada quando você for adulto, ou se você já está nessa fase adulta, eu espero que você já esteja em busca desse conhecimento. Se você tá nesse vídeo, é porque você tá atrás desse conhecimento sim, então isso é um bom sinal. Então, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!